eu quero compartilhar a maior escolha que eu fiz na minha vida. E eu vou contar o meu testemunho com Jesus. Eu conheci Jesus na cidade de Pancas e aqui nesta igreja eu aceitei Jesus. Eu vim para a igreja, era um dia de culto de ensino, dia de semana, e eu sentei bem ali atrás, tá? E aí, na hora que o pastor acabou de dar um ensinamento, ele fez o apelo, eu aceitei Jesus e recebi uma oração linda. E a partir daquele dia, eu fiquei na presença do Senhor. E nesse processo de eu ter aceitado Jesus, eu ainda não tinha as roupas apropriadas. Era tudo roupa indecente, vivia uma vida, desregrada. Mas aí, as meninas da irmã Verinda, a Rosilda, minha amiga, ela me emprestou umas roupas. E aí a gente veio para a igreja e eu recebi um apoio muito grande do pastor Ataídes, que ele era o líder dos jovens. E ele me ajudou muito, porque logo que eu cheguei aqui, que ele viu que eu tinha aceitado Jesus, que eu estava muito feliz, ele pediu para me sentar no banco da mocidade com a mocidade. E aquilo me ajudou bastante, me incentivou, ele me deu o apoio necessário. E aí foi uma bênção, né? Eu cantava junto com a mocidade, ensaiava, e isso foi muito bom no meu crescimento, né? Eu recebi essa ajuda. Isso é importante, quando a pessoa aceita Jesus e ela recebe esse respaldo, essa ajuda do líder, né? Dos jovens que estão. Então, tudo isso me ajudou bastante no processo de conversão para me poder ficar na presença de Deus. Depois que eu aceitei Jesus, teve um dia que nós estávamos lá na casa da irmã Verinda, na sala. E aí nós estávamos reunidos com algumas irmãs. Eu era jovem, gente, mas eu gostava de estar no meio das irmãs, sabe? De oração. E naquele dia nós oramos e eu quase falei língua estranha. Eu estava tão alegre, e era o dia 13 de maio, né? O dia da memória, o aniversário da cidade de Pancas. E à noite ia ter um culto dos jovens aqui na igreja e nós viemos para esse culto. E neste culto de jovens eu comecei a me alegrar, eu já estava alegre naquela tarde e eu fui batizada com o Espírito Santo naquela noite daquele dia 13 de maio e aquilo encheu a minha alma de alegria. Quando eu aceitei Jesus, eu tive que receber uma mudança de dentro para fora, porque é isso que o Senhor faz na vida daquele que aceita Jesus, sabe? Então, o que aconteceu? Eu mudei drasticamente, porque os meus comportamentos e as minhas companhias eram outras. O meu comportamento era torto, as minhas amizades, eu não tinha nada a ver com o que eu estava vivendo naquele momento com Jesus. Então, o que acontecia? Se tinha o bar que eu frequentava, eu passava pela outra rua. Você está entendendo? Então, eu fui fazendo a minha parte, né? Eu parei de frequentar aqueles tipos de lugar e foi imediato. Eu falei, eu não quero mais, isso não é para mim, eu agora sou serva de Deus. E as pessoas falavam, sabe o que comigo? Aí eu dou uma semana para ela ser crente. Eu dou um mês para ela ficar na igreja. Mas eu falava, sabe o que? Você me dá uma semana, você me dá um mês, mas Jesus me dá a vida eterna. E foi com esse intuito que eu fui caminhando, servindo a Deus e amadurecendo. E hoje eu continuo na presença do Senhor. A partir daquele momento que eu tomei minha decisão para Jesus, a gente sofre um impacto muito grande, né? Porque a gente deixa aquela vida velha e começa a viver uma vida nova. E tem muitos desafios nessa vida nova. E às vezes os maiores desafios são em casa, porque eu tinha aceitado Jesus, né? Os meus pais não eram crentes, e então assim, era bem complicado, né? Tá lá sofrendo aquelas críticas, agora é crente, você tá entendendo? Criticava, esse negócio todo, né? Mas a minha alegria estava no Senhor e tem uma coisa que eu aprendi com a irmã Verinda, eu aprendi a orar, sabe? Então quando vinham as dificuldades, eu me achegava a Deus em oração e eu orava, eu apresentava o Senhor. Então isso tudo, o Senhor me confortava, o Senhor me alegrava e me sustentava e me fazia continuar prosseguindo o meu caminho com Ele. E depois que eu aceitei Jesus, eu já comecei a servi-lo também na igreja, né? E eu comecei aqui nessa igreja de Pancas, né? Comecei cantando no conjunto, cantando nos cultos, ar livre que tinha, e era muito bom, tá? Depois eu voltei para minha cidade, para a casa dos meus pais,
né? Eu pedi perdão ao meu pai, né? Que eu já era crente, a gente tinha muito atrito, né? Como eu falei para vocês, que na minha adolescência eu tive muito atrito com meu pai, mas aí o Senhor transformou meu coração e eu pedi perdão para o meu pai e ele também pediu perdão para mim e eu voltei para a casa dos meus pais e lá eu servi também lá na igreja de Alto Rio Novo, né? E foi muito bom. Lá eu louvava a Deus e também eu era secretária do ciclo de oração. Agora vocês veem bem, eu jovem, eu gostava da oração, sabe? Eu estava no meio do ciclo de oração. E aí eles me colocaram para poder ser a secretária, né, do círculo de oração. E eu estava lá servindo na oração, né, 5 horas da manhã, e nos círculos de oração, nos cultos, e louvando a Deus. E eu sempre gostei de visitar. Então, gente, eu saía, né, para as roças, saía para a cidade de Alto Rio Novo, e eu saía com a minha bolsinha na mão, com a minha Bíblia, e onde eu chegava, eu falava de Jesus e eu orava pelas pessoas, né? Então, isso foi maravilhoso. E logo depois, o tempo foi passando, logo depois eu me casei, né? Eu me casei e depois nós fomos embora para o Piauí. E lá no Piauí, eu gravei, né, os CDs, gravei o primeiro disco e depois os 3 CDs, hoje eu tenho 4 trabalhos gravados pela bondade do Senhor, né? E lá eu visitava as congregações, a gente levava a palavra através do louvor, né? Através da mensagem pregada e visitando. E eu sempre gostei de aconselhar, sabe? Então lá eu tomei conta do círculo de oração quando nós estávamos lá. Também a gente ajudou a pastorear uma igreja. Então a gente assim já serviu bastante lá. Quando a gente voltou para cá, pro estado, né? Para a cidade de Aracruz, nós ficamos um tempo aqui, louvando a Deus, servindo a Deus, né, com louvor nas congregações, nas igrejas, nos lugares, falando do amor de Deus, que essa é a maior finalidade nossa, é anunciar Jesus, o amor de Jesus. Nós passamos um tempo em Aracruz e depois nós fomos ficar em Santa Maria de Jetibá. E lá nós ajudamos o pastor Éder na época, nós éramos o segundo para poder estar ajudando ele lá. Lá também eu fui presidente do círculo de oração, né? E eu também era regente do conjunto lá, então eu sempre servi em igreja, sabe? E isso era uma coisa que era automática. Quando a gente ia ver, a gente já estava lá, com as mãos na massa, né? Era uma coisa que a gente faz com prazer, né? E isso foi muito gratificante. Depois nós voltamos para Aracruz. E em Aracruz eu recebi uma proposta. O pastor Zé Carlos me convidou para ser presidente do ciclo de oração ali no campo de Aracruz. E eu fiquei um pouco assim, pensativa, porque eu toda a vida, as presidentes do círculo de oração ali de Aracruz eram as irmãs de idade. E eu era menina nova, eu tinha 30 anos naquela época. Eu tinha 30 anos de idade. Então assim, eu falei, meu Deus, será que eu vou ser aceita aqui? Eu pensei comigo, né? De um campo todo. E aí eu orei o Senhor. E aí eu aceitei o desafio. Foi desafiador, mas por 2 anos eu servi ali, né, como presidente do círculo de oração, ali em Aracruz, e foi uma bênção. E continuei louvando a Deus, levando a palavra, visitando as pessoas, tá? Depois disso, nós começamos a servir nas congregações. O meu esposo foi designado para poder tomar conta das congregações, né? Fomos para a congregação de São Camilo, ficamos um tempo pastoreando lá, primeiro ajudando o pastor Samuel Feu, e depois ficamos lá, e depois fomos para Jequitibá, tomar conta do trabalho lá em Jequitibá, né, pastoreando, e depois nós fomos para o Segato, né, e foi um tempo muito bom, esse tempo da gente poder estar servindo a Deus, né, ali. E na verdade a gente sempre aconselhou, sempre chegaram pessoas para nós com problemas de dificuldade, de relacionamentos, sabe? E chegava para poder pedir conselho. Então, sempre foi esse o meu chamado, na verdade, sabe? Na verdade, sempre foi esse, né? De aconselhar. E o Senhor, Ele é bom, Ele vai orientando, e a gente ouve, e depois então a gente faz aquela oração, lê a palavra, né? E despede a pessoa. Então,
É isso, é bom servir a Deus, é bom cooperar na obra de Deus. Nós somos tão falhos que pela nossa capacidade mesmo, nós não teríamos condições, mas a graça do Senhor é tão grande, sabe? Que Ele nos proporciona essa oportunidade de poder cooperar no reino dEle, na obra dEle. Isso é muito gratificante. De onde Deus me tirou e onde Ele me colocou, é maravilhoso. É Deus que levanta o homem. Eu falo que Deus, Ele que endireita o caminho do homem e o caminho da mulher. Ele que endireita. Se tem uma pessoa que transforma a vida do homem, a vida da mulher, é o Senhor Jesus.